Então, vamos lá. Capítulo 23, Aprimorando o Olhar. O que olhar? O que ver? Quando eu quero ver? Quem eu quero ver? Em nossa caminhada, podemos nos deparar com essas dúvidas e questionamentos e ir além. Eu posso escolher o que ver? Em nossa criação, Deus nos fez perfeitos. Ele fez a parte que lhe cabe e nos presenteou com a oportunidade de escolha durante o nosso processo evolutivo. Assim, as experiências adquiridas vão moldando-nos e aprendemos sempre com elas. Os sentimentos, as sensações e os pensamentos trabalham juntos, em sintonia, e vamos caminhando com ações e reações diversas. O nosso olhar também está diretamente conectado e sintonizado com estes três elementos internos. Podemos direcioná-lo, mudá-lo em todas as situações, trabalhá-lo para que possamos ver o bem e o respeito em tudo e em todos. Exercitá-lo para que o amor e a pureza estejam presentes sempre. Essa aproximação e conexão com o sentimento faz toda a diferença. Temos em nosso corpo instrumentos divinos, poderosos, disponíveis para o trabalho. Devemos descobri-los e usá-los com a caridade e para o crescimento humano. A palavra cura atinge lugares e pessoas distantes. O pensamento age na filtragem das ideias. As sensações trabalham na absorção das energias das situações que vivemos. E o olhar sempre disponível para que tenhamos a felicidade em contemplar as maravilhas feitas por Deus na natureza. As pessoas que vivem conosco, irmãos consanguíneos e os companheiros que seguem caminhando pela vida em busca do novo homem, o homem do bem. O olhar vai se modificando com o tempo e com o nosso crescimento moral e espiritual. A mudança está no trabalho interno e no que estamos conectando externamente. Como já dissemos, temos a opção de escolha para o que queremos ver, ouvir e pensar, e depois realizar. Mas o que acontece é que nem sempre estamos dispostos e alertas para esse trabalho. Devemos utilizar nosso tão precioso tempo na busca, descobrimento e aproveitamento da chama divina e do bem, de que todos somos possuidores, em favor do próximo, em favor da humanidade. O trabalho cristão permite-nos enxergar com os olhos atrelados ao respeito e ao amor verdadeiro. Todos estamos em processo de descoberta, mesmo aqueles que insistem no erro e no distanciamento do Cristo. O olhar cativa, aproxima, penetra em nosso íntimo e nos chama a atenção, carrega nossos sentimentos e também faz parte da nossa mente. A mudança inicia-se com o olhar interno, em busca do que temos interiormente, para descobrir nossa essência e deixar desabrochar nossas faculdades, qualidades e sensações. No primeiro momento, temos dificuldades com o que enxergamos, mas vamos nos acostumando e trabalhando esse olhar. Conseguimos ver o que temos de bom e o que necessita de reparo. Quando vamos para a parte externa, para o mundo em que vivemos, com nossos familiares e o local que habitamos, abrimos nossa visão. Essa abertura permite-nos ver muitas coisas belas e outras nem tanto. Temos a capacidade de presenciar o olhar de uma mãe ao segurar o bebê que acabou de nascer, de ver e acompanhar o crescimento de um filho, olhar o caminho a seguir e caminhar. Um quadro de uma obra de arte pode ser descrito de maneiras diferentes por pessoas próximas ou não, que chegam de locais distantes um do outro, ou até mesmo da escola em que estudam juntos, pois o olhar é individual e traz consigo experiências do ser. Isso reflete em nossa vida, na diversidade de percepções, ações, reações, fala e pensamentos das pessoas frente às situações iguais, sem julgamentos, mas como exemplo de que somos diferentes,
com pensamentos e visões diferentes sobre o mesmo assunto. O responsável pela aceitação dessas diferenças é o respeito, que deve estar presente em todos os momentos e nunca deixá-lo de lado e, ao discordares, ser respeitosamente discordante e dar a tua opinião, quando solicitado, com amor e equilíbrio. O olhar tem a capacidade de nos dizer muitas coisas em silêncio. Deixa transparecer muitos sentimentos. Com trabalho e estudo, vamos despertando e aprimorando esse olhar, e com a chance de ver a importância do outro em nosso caminho, podendo ajudá-lo, mesmo que ele não fale, mas fica claro em seus olhos. Além dessa ajuda externa, que tão bem nos faz e aproxima-nos de Jesus, podemos e devemos constantemente ver, olhar e perceber nossas ações e sentimentos. O que tenho feito com o meu tempo? Como tenho agido em casa, no trabalho? O que tenho feito com a minha vida? A visão, o olhar, permite-nos enxergar e descobrir tais respostas. Eles são mutáveis, como o nosso interior. Com disciplina, esforço, prece e oração, conseguiremos enxergar o bem e o Cristo nas pessoas sem querer nada em troca. Ver que podemos ser caridosos em qualquer momento e que o próximo, nosso irmão, necessita de ajuda tanto quanto nós precisamos, e que a comunhão entre os povos, a harmonia e a simplicidade estão disponíveis para o uso de cada ser. Vê o que há de bom em ti e cuida. O que não estiver bom, trabalha. Olha para o próximo como um irmão e para o mundo como local de trabalho para a construção da seara do bem. Olha tudo e todos com um olhar puro, junto com o amor cristão. Interessante, né? Como ele fala do olhar, né? Mas ele fala do sentir, do falar, de tudo que a gente aprende e expõe, né? Que tem uma hora ali que ele estava falando do olhar, mas parecia que ele estava falando da forma que a gente fala, né? Como se estivesse nos orientando na comunicação não violenta com o olhar, né? Que a gente, aquela coisa da gente olhar e ver sempre uma perspectiva boa, né? Ter esse olhar da perspectiva boa, né? E isso interagir com a forma da gente falar, né? Com a forma da gente agir propriamente, né? Eu achei muito interessante essa importância, né, de olhar com amor, né, que fala, olhar aqui no final, olhar tudo e todos, com um olhar puro junto com o amor cristão. Então, aquela coisa que a gente fala muito, né, do não julgar, não sei o quê, mas ter isso no olhar, transparecer isso no olhar, sem precisar se mexer, sem precisar falar nada, sem precisar emitir um som, um gesto, só no olhar. Você fazer todo mundo que está ao teu redor compreender que ali só tem amor para dar, para acolher e para receber também. Você... desculpa. Não, pode falar. Você falou da comunicação não violenta, eu falei, se a Regina tivesse aqui, ela ia falar da comunicação não violenta. Porque é exatamente isso, né? Você colocar a sua opinião, mesmo discordante, né? Eu lembro de um exercício que eu fazia, às vezes tinha alguma... Eu chamava de assembleias, né? Nas escolas, né? E aí a gente explicava para os estudantes, tal, como é que ia ser feito. Falava, cada um, a gente vai trazer um tema, né? Eles mesmos escolhiam o que precisava melhorar, né? E as sugestões. E aí, cada um ia colocando, sem discordar, né, da opinião do outro, sem falar nome, e colocando realmente, ia dando essas diretrizes, né, dessa comunicação violenta para que fizesse esse exercício. É um exercício, né? Para que pudesse ouvir o outro e também dar um tempo, depois que o outro fala, esperava, né, um tempo, 1 minuto, 2 minutos, para assimilar aquilo, né, para já não ir
atropelando, assim, né? Sani. Eu achei interessante ele falar: a simplicidade está disponível para uso de cada ser. E aí mistura tudo isso, realmente, da comunicação não violenta com a simplicidade do todo, né? Que às vezes, a gente termina embrulhando muitas coisas e esquecendo do simples. O simples é o mais importante, é o que você vai passar, é o que vai ser assimilado, né? É o que está disponível para a gente. E quando a gente fala também da comunicação não violenta, mesmo com o olhar, é exatamente o não julgar, né? Quando a gente não julga, acho que talvez esse olhar fique mais pleno. Não sei, acho que é por aí. Diva. Eu estava lembrando assim que a história, né, de que os olhos são a janela da alma, e pensando de como que é difícil às vezes a gente olhar, né, o outro, mas olhar no olho, né, como isso às vezes incomoda, né, como, não é que incomode, deixa a gente constrangido, né, quando você vai olhar mesmo de verdade, olhar dentro do olho do outro. Tem pessoas que não gostam, né, que se sentem incomodadas, outros não conseguem, e o olhar dentro do olho do outro, é tentar ver ali dentro, né, e como que isso do olhar é interessante. Assim, duas situações rapidinhas. Uma é, eu, como eu já falei, advoguei e tal, e na parte de trabalhista, negociações. E eu fazia muita negociação, e a gente tentava em mesas de negociações com os empregadores e aquela coisa toda, e uma vez eu fui chamada a atenção por um dos diretores do sindicato, e era um sindicato, eu advoguei muitos anos para rodoviários. Ele falou assim: doutora, olha como a senhora olha para as pessoas. O seu olhar já diz diz coisas. Aí, até isso, né? Como que você às vezes tem, entre aspas, blefar o olhar, né? É uma coisa interessante essa. Eu estou falando assim do aspecto físico do olhar, mas que transmite isso tudo, né? O que vai dentro da gente. E também essa coisa do olhar no sentido de olhar os detalhes, né? Eu fiz desenho um tempo. E no desenho, foi no artístico. E foi interessante, que era a primeira aula, tinha uma moça, né, nua e tudo, e é no artístico. Todo mundo desenhou sem olhar. Foi interessante que aí o professor virou e falou assim, que era o pintor, o famoso o professor Glênio, e ele olhava e falava assim: vocês notaram, nenhum de vocês olhou ela? A gente olhou e começou a desenhar e ninguém olhou a moça. E aí ele falava: vocês precisam olhar, vocês precisam ver, vocês precisam estar atentos ao olhar. E isso, assim, eu acho que a gente passa muito sem olhar, às vezes. Eu quero só comentar uma coisa muito interessante, assim, que eu acho nesse ponto de vista da questão do olhar, mas da percepção que a gente tem das situações, né, que a gente vive. Eu sou muito otimista, assim, graças a Deus em tudo, assim, eu acredito que tudo vai dar certo, igual a Neuza, assim, vai dar certo, ao ponto que as minhas filhas, quando estão ansiosas, né, fazendo alguma coisa, e assim, esperando um resultado, alguma coisa, e elas ficam naquela expectativa, e elas falam: mãe, fala que vai dar tudo certo, mãe, fala aí, pelo amor de Deus, vai dar tudo certo, tudo vai se resolver, porque a gente precisa de ter essa confiança, essa certeza e essa crença do acreditar que o que vai dar certo é o que tem que dar certo, né? Nesse aspecto que eu penso, nada acontece por acaso e nem sem ter a vontade de Deus, né? Então é confiar que aquilo que vai ser feito e que está sendo feito vai surtir o melhor resultado. É nesse sentido. Buena. Quando eu
Eu ouvi, eu lembrei muito do que a Sani falou, que um dos pilares da comunicação não violenta é o observar versus julgamento. E eles trabalham sentimento versus julgamento. Então, é muito interessante porque esse observar sem julgamento é isso, é olhar o outro como irmão, sem julgar o que ele está fazendo. E eu percebo que dentro da cultura que a gente vive, o julgar, ele é muito presente. A gente julga até os nossos sentimentos, então às vezes com raiva a gente julga porque está com raiva e atribui ao outro, às vezes, esse sentimento que é nosso. Então, é interessante como esses conhecimentos perpassam, né? A gente vê aqui ele trazendo esse conhecimento de uma forma tão sutil que foi sistematizado pelo Marshall. Quando a gente consegue observar a grandeza do que ele está dizendo, olha o próximo, mas olha o lado bom, né? Busca não julgar, olha o que as pessoas têm de melhor. E é um exercício que eu tenho feito muito depois que eu comecei a ler um pouco sobre a comunicação não violenta, de perceber quando eu olho alguém, o que que eu estou vendo. Às vezes a primeira impressão é um julgamento. Aí depois que eu consigo entrar no outro de uma forma mais aberta. E eu fico feliz porque eu percebo que cada uma dessas mensagens vem trabalhar isso que perpassa em tantas orientações, e eu achei muito bonito. E tem uma coisa, né, que a gente desculpa, insiste em não reparar, né? Os ensinamentos, né, como a gente fala aqui várias vezes, né, há sinais o tempo todo, em toda parte, eles vêm constantemente, assim, e de uma forma avassaladora, e a gente não percebe. Se cada um aqui lembrar da sua infância, nos desenhos animados que via, todas as emoções, tudo que o personagem tinha que passar era pelo olhar. Existe uma enormidade de animações que não se fala nada, é tudo pelo olhar, pela expressão do personagem, que é exatamente o que ele fala aqui, a força do olhar. Quer dizer, a gente desde criança tá vendo isso nas nossas momentos de distração, a gente estava sendo ensinado de alguma forma a isso, mas a gente não prestou atenção nesse detalhe. Mas o olhar sempre foi uma forma de comunicação que nos foi mostrada, e não só mostrada, foi determinada a importância que ele tem em dizer exatamente o que você sente, o que você quer, o que você pensa, o que você fala, sem emitir som. Diga de Jair. Bom, o que acontece? O olhar de censura e reprovação. Eu ocupava o cargo de chefia, então eu não dava expor, não chamava todas as pessoas, mas meu olhar de censura e reprovação era muito forte. Então isso se desenvolveu muito tempo, então isso para abandonar foi difícil, viu? E quando que eu tive o despertar? Eu tive o despertar foi quando eu estava lendo aquele livro Boa Nova, que Madalena entrou na casa de Simão e, como ela era prostituta, ele foi e olhou para ela com um olhar de discriminação, e aquilo atingiu o espírito dela. Da forma como Humberto de Campos escreveu, aquilo ali me atingiu também. Dali em diante, eu comecei a fazer exercício mental de olhar as pessoas, o meu próximo, como com amor, com carinho, e assim sucessivamente. Só isso que eu queria acrescentar. O olhar das mães. Quando a mãe brigava, pelo menos a minha, gente, quando eu chegava, eu olhava para ela, eu deu zebra. Não precisava mais nada. Lembrei do Silvio falando da mãe dele também, que a dona Hilda era muito brava, com o olhar. Eu olhava. Vocês iam o cachorro também. O cachorro Diga. também vê nossos olhares e sabe o que está acontecendo, que a gente passa despercebido para a gente como ultrassom não passa despercebido para eles. Sim. Diga, Fernanda. Acho que a Fernanda levantou a mão daquela vez, mas esqueceu de tirar. Pois é, Esqueci. eu acho que isso tudo vem do nosso sentimento, né?
esse orar e vigiar, e a gente está atento ao que a gente está trazendo na nossa alma, né? O que a gente está trazendo no nosso dia a dia, nos nossos corações? Porque é a partir daí que a gente vai enxergar o outro, que a gente vai, nossas atitudes, né? Eu acho que orar e vigiar é o que mais importante para a gente, hein? Para ter um coração realmente sereno, um coração repleto de amor, um coração repleto de compreensão, como o de Francisco, né? Fazer que eu procure mais compreender que ser compreendido. Isso vai estar no nosso olhar, no nosso sentimento. E assim, olhar o mundo repleto, a luz do mundo, né? Enxergar a luz do mundo, enxergar a luz que habita em cada um, a partir de nós. Sempre a partir de nós, né? O que nós estamos trazendo nos nossos pensamentos? Aí a gente vai olhar o mundo com mais alegria, com mais amor, com mais encantamento, com mais vibração. Eu estou lembrando do olhar aqui da Silvana. Eu, cada dia que passo, sou mais apaixonado pela Silvana, lá da escolinha Maria Teixeira. Gente, ela tem o olhar mais doce do mundo. Mais doce do mundo. Aí teve uma apresentação lá na última semana, e fizeram as crianças fizeram uma apresentação de uma música da natureza. Eu posso pôr até num grupo aqui para vocês verem, elas cantando. Que coisa mais linda do mundo. E o olhar da Silvana. E depois que todo mundo terminou, ela falou assim: você sabe que a tia Silvana te ama, né? Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Esse olhar atento à necessidade do outro, não à nossa necessidade, né? Esse olhar atento ao que o outro necessita da gente, e a gente está atento para poder servir e fazer presente na vida do outro com amor, carinho, e não com julgamento, né? Sim, com compreensão. Uma bênção, uma bênção. Uma leitura rica, vale a pena a releitura várias vezes, para uma reflexão profunda, né? Eu estava aqui lembrando uma coisa que a Tiva falou, né? Que é um ditado comum, né? Que os olhos são a janela da alma, né? E como isso é interessante, né? Porque às vezes a gente se segura, não fala nada, mas os olhos se entregam. O olhar que a gente manda para a pessoa entrega, né? Tu não fala nada, tu nem se mete, tu fica teso para nem se mexer, para não demonstrar o que você está, mas teu olhar entrega, né? Que é exatamente isso, né? O que está dentro de você, os teus olhos não conseguem esconder.